Quando a gente fala em estar acima da média financeiramente, muitos idealizam uma pessoa com bens materiais, que tem carro, casa, que viaja bastante. Mas e se eu te falar que mesmo você não tendo nada disso, você pode sim estar acima da média? Em um mundo de hoje, com as redes sociais repleta de pessoas querendo provar que estão bem financeiramente, o tempo todo buscando status, na outra ponta a gente tem pessoas que ficam observando toda essa exposição e acabam se sentindo desestimadas, porque acreditam que estão abaixo da média e que nunca vão alcançar o sucesso dessas pessoas que elas veem na internet. Só que se você parasse para analisar o seu redor, observar a realidade, você chegaria à conclusão, perceberia que, na verdade, muitos de nós estamos acima da média. O problema é que a gente não consegue perceber isso. E o primeiro sinal que eu queria falar aqui nesse vídeo para você identificar se você está ou não acima da média é se você tem minimamente uma reserva financeira. E quando eu falo aqui de reserva, muitas pessoas assimilam a ter milhares de reais guardados, mas não. Não é ter 10 mil, 20 mil, 50 mil. E sabe por que você não precisa de milhares de reais para se considerar uma pessoa acima da média? Porque 7 em cada 10 brasileiros não tem reserva financeira. Ou seja, não tem absolutamente nenhum dinheiro guardado. Então, se você tem minimamente uma reserva, você já está acima de 70% dos brasileiros. O levantamento mostra que 67% dos brasileiros não têm uma reserva financeira para imprevistos, 10% tem uma reserva suficiente para bancar o custo de vida ali por menos de 3 meses, 10% entre 3 a 6 meses, 6% de 6 meses e 1 ano, 6% por mais de 1 ano e 67% nem tem reserva. Olhando esses dados, então, a gente consegue perceber a realidade, né? Então, muitas vezes a gente fica se comparando, fulano tem mais do que eu, fulano ganha mais do que eu. Mas quando a gente olha esses dados aqui, essas estatísticas, a gente percebe que o que a gente considera como sendo pouco que a gente tem, ainda assim, isso faz com que a gente fique ali acima de 70% dos brasileiros. O segundo sinal para você identificar se você é uma pessoa que está acima da média é se você consegue deitar sua cabeça à noite e dormir tranquilamente e sem ter nenhuma pendência, porque 1/3 da população brasileira tem o nome sujo no Serasa. Aqui fala dos 203 milhões de habitantes do país apurados pelo censo de 2022 do IBGE, 72 milhões tinham dívidas não pagas. O número representa 35,5% da população nacional. Ele ainda fala aqui que os montantes representam um valor médio por pessoa de R$ 5.300 e uma média de R$ 1.400 por dívida, o que mostra que algumas pessoas têm mais de uma conta com pagamento em atraso. E um dado interessante, desses 70 milhões de pessoas que têm o nome sujo negativado no Serasa, 20 milhões nem sequer sonham que tem de fato o nome sujo, o nome negativado lá no Serasa. E assim, eu sei que essa questão do endividamento é complicado, eu conheço pessoas que já passaram por isso e a pessoa fica ali meio que num constante estado de estresse, né, preocupado o tempo todo, e aí automaticamente surge uma pergunta na cabeça dessas pessoas, o que fazer primeiro, né? Primeiro eu devo quitar a dívida, eu devo juntar o dinheiro, devo fazer investimentos. Qual seria a melhor opção? E respondendo essa pergunta de maneira bem simples, a gente vai entrar aqui no site do Banco Central para a gente ver o detalhamento do gráfico do indicador de custo de crédito. Aqui fala, o ICC é uma medida abrangente do custo do crédito que considera os juros de todas as dívidas não quitadas, divididas pelo saldo total dessas mesmas dívidas. São levadas em conta as operações com pessoas físicas e jurídicas. E olhando aqui para o indicador, a gente vê que no ano aqui de 2024, essa taxa está em 21,78. E aí eu te pergunto, qual investimento que vai te dar um retorno de 21% ao ano? Nenhum. E aí muitas pessoas podem falar, mas criptomoedas, ações podem sim se valorizar muito em um ano. Sim, mas a gente não tem uma bola de cristal para adivinhar qual ação, qual criptomoeda vai ter uma valorização absurdamente alta desse jeito em um ano. Então, assim, é impossível. Então, eu me arrisco a dizer que nunca encontraríamos um investimento com uma rentabilidade maior do que a dívida principal no curto prazo. É por isso que é muito importante que a pessoa se organize financeiramente, né, dentro ali da sua realidade, para que ela consiga arcar com essa dívida. Muitos buscam negociar dívida, mas é importante que você faça uma negociação que caiba no seu bolso, que você consiga arcar. Porque não adianta nada você fazer uma negociação e no final das contas não conseguir pagar, aí isso só vai virar uma bola de neve cada vez maior e você vai ter ainda mais complicações. O terceiro sinal para você identificar se é uma pessoa acima da média é você perceber se você consegue arcar com todas as dívidas do mês e ainda assim
fazer sobrar uma quantia para você guardar, investir, poupar. E assim, quando eu falo de poupar uma quantia do salário, né, fazer sobrar, não é sobrar 15%, 20%, 30% do salário, não. Até porque eu sei que essa não é a realidade da maioria dos brasileiros, né? A maioria das pessoas não conseguem poupar tudo isso. Mas eu estou falando se você consegue minimamente economizar, poupar, deixar de gastar 5% do seu salário para destinar ali para um investimento, para uma poupança, para uma reserva de emergência. Se a gente olhar aqui para essa outra pesquisa do ano passado, aqui fala que mais de 48% dos brasileiros estão apenas se virando financeiramente. Se a gente descer um pouquinho mais, ele fala aqui ó, que ao menos 48,6% estão apenas se virando financeiramente e 44,8% afirmam que nunca ou raramente sobra dinheiro no final do mês. E esse estudo aqui foi realizado pelo Banco Central em parceria com o Fundo Garantidor de Crédito. Então assim, se você é uma pessoa que consegue fazer sobrar uma quantia, por menor que seja, no final do mês, você já deve se sentir orgulhosa porque você já está acima da média. Obviamente que a gente tem sempre que trabalhar, né, para buscar melhorar a nossa renda, poupar, investir, cortar gastos desnecessários, mas é importante, muitas vezes a gente fica olhando, né, pessoas que estão acima, né, de um patamar acima do nosso, e a gente não consegue perceber, né, que o nosso nível ele está acima do nível de muitas pessoas. Inclusive, isso traz uma reflexão que eu costumo trazer para a minha vida, que é, muitas vezes a gente está sempre atrás de mais dinheiro, mais resultado, mais progresso, e a gente não consegue parar, né, e sentir orgulho daquilo que a gente já tem, daquilo que a gente já conquistou. Então a gente está sempre, mais uma vez eu repito, olhando para o próximo, né? Se considerarmos a nossa realidade, a nossa evolução, a nossa trajetória, ela fica bem mais simples, porque a gente vai começar a sentir orgulho de tudo aquilo que a gente alcançou, de tudo aquilo que a gente já conquistou. E se você se identificou com o terceiro sinal, provavelmente você vai se identificar com o quarto, porque muitas pessoas que conseguem fazer sobrar dinheiro no final do mês, essas pessoas geralmente também têm uma boa organização financeira. E a maioria não tem essa organização, esse controle financeiro. Muitos alegam falta de tempo, outros falam que é preguiça, outros falam que é por falta de conhecimento, e todas essas desculpas não é eu que estou tirando da minha cabeça. Saiu uma pesquisa feita pelo SPC que mostra que 46% dos brasileiros não controlam seu orçamento, revela a pesquisa. Falta de disciplina, esquecimento e não ter tempo são as principais justificativas dos entrevistados. Só que assim, hoje em dia você não precisa ter o conhecimento de como funciona uma planilha, né? Não precisa ter conhecimento de matemática. Hoje em dia, com um aplicativo, você consegue fazer todo o gerenciamento dos seus gastos, por exemplo. Se eu pesquisar aqui, por exemplo, na Apple Store ou então na Play Store, você vê aqui, ó, colocar controle financeiro pessoal. Vai aparecer diversos aplicativos aqui para você ter o controle das suas finanças. Esse Mobles, por exemplo, ó, você olhando aqui, ele te dá opções para você fazer o cadastro do seu cartão de crédito, né? Para que você consiga gerenciar de forma automática todas as despesas do seu cartão, quanto você tem na conta, as despesas aqui por categoria, casa, educação, quanto excedeu, definir objetivos, né? Então você vê com um aplicativo desse aqui, que é bem simples, você tem no seu celular, você consegue fazer todo o gerenciamento das suas despesas, das suas contas, de tudo. Eu resolvi mostrar esses aplicativos para você ver que, de fato, você não precisa entender, né, como funciona uma planilha, um Excel. É bem mais simples e fácil você baixar um aplicativo desse para você ter o controle ali dos seus gastos na palma da sua mão, literalmente. E eu sei que muitas pessoas falam, mas eu não preciso de planilha, Excel, de aplicativo para gerenciar as minhas contas, minhas despesas. Eu faço tudo pela cabeça. Você fazendo pela cabeça, há grandes chances de você estar fazendo coisa errada, né? Estar gastando mais com o que não devia. Então, assim, o beabá da educação financeira é você ter esse controle, né? Conseguir gerir as suas despesas, os seus gastos. É como se fosse o beabá ali da alfabetização. Aqui é o beabá da educação financeira. Então você precisa, isso aqui é o primeiro passo que você precisa dar. Até porque não adianta nada você querer dar um passo maior do que a sua própria perna, né? Muitas pessoas não têm nenhuma noção, não sabe quanto entra de dinheiro na casa, não sabe quanto sai e quer investir em renda fixa, investir em fundos imobiliários. Não é assim que funciona, né? Você precisa primeiro saber, ter conhecimento do beabá para você depois ir progredindo
gradualmente. Mas me conta aí se você se identificou com algum desses sinais, se você tem algum outro sinal, né, que pode identificar se uma pessoa está ou não acima da média. Deixa aí nos comentários, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque isso ajuda o YouTube a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, inclusive faz o YouTube recomendar meus próximos vídeos para você. Então deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço e valeu!